Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, conforme o relato de Marcos, capítulo 8. Vamos ler dos versículos 22 até o 33. Hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do discernimento espiritual. Muito importante esse texto. Marcos capítulo 8, vamos ler dos versículos 22 até o 33. Mandar um beijo para os amigos, eu vi ali há pouco, pessoal de Campinas, pessoal de Hortolândia, pessoal de Americana, de Sumaré tem nos visto. Um beijo para vocês, que Deus os abençoe aí e que o Espírito Santo fale aí por meio da palavra. Vamos ler 22. Então chegaram a Betsaida, eles trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque eu como árvore os vejo, andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Abaixa um pouquinho o som aqui para mim, por favor, vou ter que falar no meio da mensagem. 27. Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo-lhe Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Senhor Jesus, abra os nossos olhos, abra mesmo, toca em cada pessoa que me vê nessa noite. Nós precisamos desesperadamente que os nossos olhos sejam abertos, e só tu podes fazer. Só o Senhor tem o poder de abrir os nossos olhos, para que vejamos, abra os nossos olhos, para que vejamos claramente, em nome de Jesus, amém. Esse texto vai nos mostrar 3 quadros diferentes, abordando a questão do discernimento espiritual. Em primeiro lugar, Marcos vai nos falar sobre a falta de discernimento do cego acerca das pessoas. Depois, Marcos vai nos falar da falta de discernimento do povo acerca da pessoa de Cristo. E em terceiro lugar, Marcos vai falar sobre a verdadeira missão do Messias e o tropeço de Pedro. Eu quero ver essas 3 lições com vocês nessa noite. A primeira, vamos ver juntos a falta de discernimento do cego. Há 3 verdades que eu quero destacar a respeito desse homem que era cego. A primeira delas está no versículo 22, que o cego é trazido a Jesus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. A cegueira era uma das grandes maldições do Oriente. Elas eram provocadas por forte resplendor do sol e também pela falta de higiene. O cego foi trazido a Cristo, visto que ele não podia ir por si mesmo, então ele precisava ser levado. Eles não somente o trazem, mas rogam por ele.
A cegueira espiritual não é menos real e nem menos trágica do que a cegueira física. 2 Coríntios 4:4, Paulo diz que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. O ser humano decaído, ele tem mais facilidade em acreditar em mentiras do que crer na verdade. Então os olhos precisam continuar sendo abertos por Jesus. Ou Ele abre os nossos olhos, ou então não há esperanças nem para você e nem para mim. Segundo, é que Jesus realiza um singular milagre. Dos versículos 23 ao 25 que lemos, nós vamos ver que a singularidade desse milagre pode ser observada por algumas razões. A primeira é que Jesus leva o cego para fora da aldeia, diz o versículo 23. E por quê? Porque Jesus pega um homem pelas mãos e o leva fora da aldeia. Simples, porque Jesus não queria que a multidão o visse apenas como um operador de milagres, ou ainda para valorizar esse homem e revelar a ele o seu amor. Jesus o pega pela mão e leva o cego fora da aldeia. Segundo, é que Jesus usa um ritual inusitado, porque diz o versículo 23 que ele aplica saliva em seus olhos e lhe impõe as mãos. A saliva na época era considerada um remédio para os olhos. Jesus usa algo tangível para despertar nesse homem uma fé. Agora, para cada um dos 7 milagres de cura nos evangelhos, Jesus usa um método diferente para os 7. Nenhum é igual. Isso mostra para você e para mim a sabedoria de Jesus a lidar com questões diferentes e o seu amor a lidar com cada pessoa de forma diferente. Jesus tem amor e tem sabedoria, porque o mestre tratou cada pessoa de forma individual e singular. Irmão, Jesus é sábio até hoje para mudar os métodos. Jesus usa métodos diferentes para atrair pessoas, para salvar pessoas, para tocar outras e para levantar outras. Ele é o professor dos métodos e o nome dele é Jesus. Terceiro, diz o versículo 23 ainda que a cura foi progressiva. Eu acho maravilhoso aqui, porque todas as demais curas de Jesus foram completas, imediatas e perfeitas. E por que então essa foi progressiva? Certamente Jesus usa esse método como um fator pedagógico, porque Jesus queria transmitir algumas lições com esse milagre. A primeira, diz o versículo 24, que Jesus quis mostrar que alguns têm uma visão distorcida. Este, recobrando a vista, respondeu: vejo homens, porque como árvores os vejo andando. Eu acho interessante aqui é que, embora tocado por Jesus, esse homem, ele vê homens andando como árvores, porque seu discernimento ainda era vago e incerto. Ele não tinha pleno discernimento e por isso fazia uma confusão. Ele olhava para as pessoas como coisa. Hoje falta discernimento para muitas pessoas, porque elas continuam vendo pessoas como coisas. Elas continuam amando coisas e usando pessoas. Elas continuam vendo pessoas como árvores, como coisas. Por isso precisamos de discernimento, porque a visão de alguns ainda está distorcida. Segundo, diz o versículo 25, para mostrar que precisamos
de um segundo toque de Jesus. Então, diz o versículo 25, novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. Amados, quando a nossa visão está confusa, precisamos de um segundo toque, de uma segunda unção. Jesus precisa tocar alguns que me veem, porque a sua visão continua distorcida. Você precisa de um segundo toque, para que você possa ver claramente, porque alguns de nós ainda estão vendo homens como coisas, como árvores. Então é necessário, no decorrer da vida e no caminhar da vida cristã, que Jesus toque em você, para que você veja claramente, porque talvez as suas vistas estejam embaralhadas ao longo do tempo, e você precisa ser tocado por Jesus mais uma vez. E terceiro, diz o versículo 25, a segunda parte, é mostrar a necessidade de termos pleno discernimento. E tudo distinguia de modo perfeito. O texto inicial de Filipenses 1:6, Paulo diz que aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Provérbios 4:18, Salomão diz que a vida do justo é como a aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Essa obra é feita em nós, desde o início da nossa conversão, até o nosso coração parar de bater. Ele trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Depois de um segundo toque, o homem passa a ver tudo claramente. Agora ele tem discernimento. Faltava discernimento ao cego acerca das pessoas. Essa é a primeira parte do texto. Esse homem precisava ver quem as pessoas realmente são. Segundo, além da falta de discernimento do cego, há uma segunda lição aqui, é a falta de discernimento agora do povo. Irmãos, esse texto é uma espécie de dobradiça que divide o livro. Até aqui Jesus provou ser o Messias. Agora seus discípulos têm plena convicção de quem ele é, e caminhará resolutamente para Jerusalém, para dar a sua vida em resgate do seu povo. E duas verdades acerca da falta de discernimento do povo são interessantes. A primeira está no versículo 27. Jesus faz uma pergunta muito importante. Acompanhe. Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Que pergunta intrigante. Essa pergunta ecoa até o dia de hoje. Quem dizem os homens que eu sou? A pergunta era: quem é Jesus? Qual a sua identidade? Na verdade, a vida depende dessa resposta, porque o povo estava confuso acerca da pessoa mais importante do mundo. Eles pensavam que Jesus era João Batista, ou Elias, que havia ressuscitado. Eles compararam Jesus apenas com um grande homem, ou com um grande profeta. Eles não discerniram que ele era o próprio Filho de Deus. Ao longo da história, houve vários debates acerca de quem é Jesus. Os esbionitas acreditavam que Jesus era apenas uma emanação de Deus. Os gnósticos não acreditavam em sua divindade. Os arianos não acreditavam em sua eternidade. Há hoje aqueles que escarnecem de Jesus e colocam-no apenas como homem mortal, que se casou com Maria Madalena e teve filhos, como a blasfêmia do Código da Vinci. Alguns pensam assim.
Hoje o povo crê em outro Cristo, não revelado nas Escrituras. O povo continua rendido à confusão. E Jesus continua perguntando para esses: quem dizem os homens que eu sou? Quem Jesus é para você? Quem Ele é para você que me ouve nessa noite? Segundo, diz o versículo 28 que o povo está perdido na questão crucial da vida. E por quê? Olha o 28. E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. A multidão, ela tinha opiniões acerca de Jesus e não convicções. Opiniões não são convicções. Você pode ter uma opinião acerca de Jesus, mas não ter uma convicção. Havia muitas opiniões entre o povo sobre Jesus, exceto a verdadeira. Essa realidade perdura até o dia de hoje. Muitas pessoas ouvem falar, até mesmo confessam, mas não conhecem como verdadeiro Deus. O grande problema disso é se você não souber com clareza quem é Jesus, você estará perdido na questão mais importante da sua vida. E por quê? Porque a vida, a morte, a ressurreição de Cristo, bem como sua obra expiatória, não são assuntos laterais, mas a essência do cristianismo. Se você não discerne claramente quem é Jesus, você não pode ser considerado um cristão. Por isso a pergunta de Jesus: quem eu sou para você? O que dizem que eu sou? Essa pergunta precisa ecoar na sua casa nessa noite. Quem é Jesus para você? Quem é? Irmãos, o cristianismo é muito mais do que um conjunto de doutrinas. Ele é uma pessoa. O cristianismo tem a ver com a pessoa de Cristo. Ele é o centro, é o eixo, é a base, é o alvo da fonte de toda a vida cristã. Fora dele não há redenção e nem esperança. Falta discernimento ao povo acerca da pessoa de Cristo. Primeiro, falta discernimento ao cego. Agora falta discernimento ao povo. Porém, eu quero ver em último lugar o discernimento e o deslize de Pedro. Escute isso aqui. Além do cego não ter discernimento, o povo não tem discernimento. Agora vamos ver o deslize de Pedro e o discernimento desse homem. 4 coisas nos chamam a atenção sobre isso. A primeira está no versículo 29. Pedro faz uma declaração inspirada por Deus Pai. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro lhe disse: tu és o Cristo. Irmãos, essa pergunta foi feita quando os líderes religiosos e políticos de Israel se recusaram a receber Jesus como o Messias. Ainda assim Pedro diz: tu és o Cristo. Sua fé não foi abalada, nem sua confiança foi atingida pela oposição dos mestres da lei e dos fariseus. Na verdade, Pedro está nos ensinando uma coisa muito importante, e escute isso: o cristianismo não é popular. Ele nunca foi e nunca será popular. Teremos que confessar a Cristo, mesmo tendo a opinião da maioria contra nós. Se você olhar no texto paralelo de Mateus 16:17, Jesus diz: bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Só compreendemos quem Jesus é quando os olhos da nossa alma são abertos por Deus.
Sem a obra de Deus em nós, não podemos nem compreender e nem confessar Jesus como um Messias. Irmãos, ou Jesus se revela a alguém. Olha eu falando da graça preveniente de novo. Isso é o que nós nazarenos cremos. Nós cremos, como diz Atos 16:14. Se Jesus não abrisse o coração de Lígia para que ela entendesse o que Paulo pregava, ela jamais entenderia. Jamais. Isso é graça preveniente. Irmãos, Deus precisa tocar, Deus precisa se revelar, ou então não há saída, nem para você, nem para os seus filhos, nem para os seus amigos, nem para ninguém, porque é impossível do homem ir a Deus por si só. É por isso que hoje nós precisamos ter cautela ao falar com quem não é cristão. Eu não posso bater, eu não posso matar, porque se o Espírito Santo não falar, quem dera você, quem dera eu. Quem dera eu falar com uma prostituta e acusando a mulher. Quem sou eu a falar com um usuário de drogas, apontando o dedo a ele? Ah, se o Espírito Santo não falar, como falou aqui com Pedro, não há esperança, não havia esperança para nenhum de nós. Segundo, Jesus vai fazer agora no versículo 31, uma declaração acerca do propósito de sua vinda ao mundo. Olha o 31, acompanhe. Então, a partir daí que os olhos foram abertos, começou ele a ensinar-lhes o que era necessário, e que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Irmãos, notem, depois que os discípulos tiveram os olhos abertos e receberam pleno discernimento acerca da messianidade de Jesus, por revelação de Deus Pai, Jesus abriu-lhe um novo capítulo no seu discipulado e começou a falar-lhes claramente acerca do seu padecimento, prisão, morte e ressurreição. Jesus revela que o seu propósito em vir ao mundo era dar a sua vida em resgate pelo seu povo. Agora, por que era necessário Jesus sofrer? Por quê? Porque sem a morte vicária de Cristo não havia expiação pelo pecado humano. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, não haveria redenção para o homem. Sem esse sacrifício vicário não poderíamos ser reconciliados com Deus. Entendem isso? Se ele não sofresse, não padecesse, fosse cuspido, humilhado, ultrajado e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia, eu e você estaríamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios 2:1. Continuaríamos mortos. Sua morte nos trouxe vida. A morte de Cristo é a mensagem central da Bíblia. Sem a cruz de Cristo, o cristianismo não passa de uma mera religião. Terceiro, agora escute algo aqui. Pedro, sem discernimento, se deixa usar por Satanás. Olha o versículo 32. E isto ele os expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, a reprovar Jesus, a reprovar quando ele falou que ia morrer, ia sofrer, ia padecer. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pedro era um homem de fortes contrastes, de altos e baixos, de ousados avanços
e de recuos covardes. Você conhece alguém assim? O mesmo Pedro que acabara de confessar que Jesus Cristo, por revelação do Pai, é Cristo, agora abre sua boca por indução de Satanás. O mesmo Pedro que foi usado por revelação direta do trono para falar que Cristo era o Deus vivo, agora é boca do diabo. Irmãos, isso aqui é muito forte. É muito. Porque o homem anteriormente diz: tu és o Cristo, agora é boca de Satanás. Isso nos mostra uma única coisa: isso pode acontecer hoje à noite. Hoje. Diz o texto paralelo de Mateus 16, 23, que Jesus olha para Pedro, falando com Satanás, e diz: tu és para mim pedra de tropeço. Depois de lutar tanto para saber quem realmente é Jesus, Pedro rejeita os novos ensinamentos de Jesus, que diz claramente quem ele é e para onde ele vai. Graça e fraqueza misturam-se na vida de Pedro, mostrando-nos que o melhor dos santos ainda é uma criatura sujeita a falhas. Se você não vigiar, você pode ser boca de Deus aqui em cima e boca de Satanás aqui embaixo. Você pode ser muito usado por Deus aqui onde eu estou, mas ao descer da plataforma, ser usado com força por Satanás. Que coisa forte. Muito. Jesus diz que Pedro foi tomado por uma cosmovisão puramente humana, e ele diz no versículo 33, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Pedro que recebe a revelação do Pai, é imediatamente o Pedro instrumentalizado por Satanás. Agora, irmãos, eu escrevi isso há poucos minutos atrás, e por favor, preste atenção. Vê se você consegue entender a profundidade disso. Não há instrumentos de tentação mais temíveis do que os amigos bem intencionados, que se importam mais com o nosso bem-estar do que com o nosso propósito e caráter. Eu vou repetir, e você precisa entender isso. Não há instrumentos de tentação mais temíveis do que os nossos amigos bem intencionados, que se importam mais com o nosso bem-estar, e era o caso de Pedro, do que em nosso propósito de vida e em nosso caráter. Escute, Satanás pode usar alguém perto de você, usar a boca dele para dizer: não sofra, não faça isso, não vá. E for exatamente a vontade de Deus, e o diabo usar a boca dele ou a boca dela para afastar você do propósito que Deus tem para você. Irmãos, notem, os discípulos de Jesus sempre foram contrários à dor, ao sofrimento. Sempre. Quando entenderam a questão da dor e do luto e do padecimento, eles disseram: não faça isso, você vai sofrer, não sofra. E até hoje existem pessoas assim, usadas por Satanás, que se importam com a sua boa vida e não com o propósito de Deus para a sua vida. Escute isso, durma com isso e receba isso. Quarto e último lugar, Jesus repreende Pedro e manda embora Satanás.
Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás. Pedro, por um momento, perdeu a lucidez teológica, mas era um discípulo, e nele Jesus continuaria investindo. Jesus discerniu que quem estava por trás de Pedro, tentando desviá-lo da cruz. Irmãos, escuta algo aqui. Deus precisa abrir os nossos olhos, porque talvez Deus quer uma vida para você, e você está indo por outro lugar, pelo lado contrário, pelo lado oposto. E nós não estamos entendendo essas coisas. Nós queremos ir para cá, quando na verdade precisamos ir para lá. O propósito de Satanás era desviar Jesus da cruz. E talvez, até hoje, o dia de hoje, Satanás quer desviar você do propósito que Deus tem para você. Jesus expulsou Satanás, mas Pedro ficou. E por quê? Porque ele era um apóstolo, e Jesus não abriu mão dele. Ao ser chamado pela primeira vez de sua ocupação de pescador para ser um seguidor de Jesus, foi-lhe dito que dali em diante, em Marcos 1,17 e Lucas 5,10, que ele seria pescador de homens. Irmãos, Jesus nunca desistiu de Pedro. Escute isso, nunca. Se você ler esse texto, para mim é tão forte. Diz Lucas 22,60 que Pedro nega Jesus 3 vezes. E diz o versículo 61 de Lucas 22 que Jesus passava. Rapaz, eu já tive até sonho com esse olhar. Eu sonhei com isso. Diz Lucas 22,61 que diante da negação de Pedro de 3 vezes, então o galo canta. Jesus passava a uma distância não muito longe de Pedro, irmãos, e Jesus olhou no fundo do olho de Pedro. Imagina aquele olhar, por favor, imagina. Você acabar de negar Jesus 3 vezes, e Jesus passa perto e ele olha no olho de Pedro, e diz o texto que ele fitou os olhos de Pedro, olhou. E quando ele olhou no olho de Pedro, ele não abriu a boca. Imediatamente, diz Lucas 22,61, que Pedro lembrou daquilo que Jesus havia falado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E negou mesmo. Negou. Então o que Jesus faz? De João 21. João 21 nos fala de manifestação, de restauração e de comissão. Essa viagem da Judéia para a Galiléia, de Jerusalém para o mar de Tiberíades, deve ter sido especialmente para Pedro marcada por fortes emoções. O que Jesus diria para Pedro depois de sua consumada covardia e de sua reincidente negação? O que Jesus diria para Pedro é debaixo desse turbilhão de sentimentos. É debaixo exatamente, irmãos, eu tento entender como está a cabeça de Pedro. É que Pedro diz para os seus companheiros em João 21:3: eu vou pescar. Eu não quero saber mais desse negócio de ministério. Esse negócio de ministério para mim não dá mais. Imagina a cabeça de Pedro. Você já imaginou um negócio desse? Ele negou Jesus, ele volta e ele diz
aos 6 discípulos de Jesus que estavam com ele: eu vou pescar. Porém, diz João 21:4, que a pescaria foi totalmente frustrada, eles não pegaram nada. E então diz João 21:4, eita glória, tenta entender isso. Jesus se manifesta a eles na praia, no clarear da manhã. Jesus aparece para eles na praia. E diz João 21, a partir do versículo 5, que eles pescam e eles comem. E Jesus esperou que todos se alimentassem, todos. Depois, no meio do grupo, Jesus dirigiu-se a Pedro e lhe pergunta acerca do seu amor. Em João 21, 15, 16 e 17, Jesus pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eita pergunta, irmãos. O lugar da queda é exatamente o lugar onde Jesus aparece e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Versículo 16: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta a 3ª vez em João 21, 17: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro confirma o seu amor por Jesus e recebe dele restauração plena e comissão imediata. Agora, além das redes, é acrescentado o cajado de pastor. Eu quero dizer para você que me ouve, que em Cristo podemos recomeçar. Jesus não desiste de ninguém. Ainda que você seja um adúltero, ainda que você seja um bêbado, ainda que você tenha caído e fracassado, Ele não desiste de você. Ele não desiste, Ele não desiste. Enquanto o seu coração bater, eu quero dizer para você que ainda há esperança, porque o dono de tudo, o Criador de tudo, não desiste de nós. Ele repreende Pedro e manda Satanás embora. Embora, Satanás. Pedro não. Eu tenho ministério para ele. Eu vou restaurá-lo. Eu vou fazer aquilo que os homens não podem fazer, porque ele vai embora depois de me negar. Mas eu vou aparecer para ele exatamente onde ele caiu e restaurar o seu coração e o seu ministério. Eu quero te dizer para você que me ouve, a restauração de Deus para você, a restauração para a sua casa, a restauração para o seu ministério. Enquanto o seu coração bater, há esperança, porque Jesus põe de pé e Ele restaura tudo, como Ele restaurou Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Chega de rede, chega de pescar, cuide dos meus, cuide das minhas ovelhas, cuide, diz Deus. Eu quero terminar. Jesus falou nesse texto de 3 tipos de cegueira. A primeira é a cegueira física. Essa foi curada pelo toque de Jesus. Irmão, Jesus pode tocá-lo nessa noite, para que você deixe de ver homens como coisas, como objetos. Ele pode tocá-lo onde você está nessa hora e mudar a sua vida, e tirar os tampões dos seus olhos e você ver claramente. A segunda foi a cegueira espiritual. O povo tinha olhos, mas não discernimento. Eles viam as obras de Jesus, ouviam seus ensinos, mas não discerniam a natureza de sua pessoa, nem a sua obra redentora. Irmãos, Deus pode tocá-lo nessa noite, apesar de você ter olhos, estar cego, mas Ele toca você nessa noite e você passa a ver tudo claramente. E eu profetizo isso sobre você que está em casa. Ele toca você
Ele levanta você e você passa a enxergar tudo com clareza. Ele cura a cegueira física, Ele cura a cegueira espiritual. E a terceira é a cegueira sugestionada. Pedro, que já era um discípulo, que já tinha a mente iluminada pela verdade, por um momento se deixou seduzir por Satanás e perdeu o discernimento e a essência do cristianismo, a salvação por meio da morte e ressurreição de Cristo. Acautelemo-nos acerca da falta de discernimento espiritual. Jesus toca você, Ele toca você e lhe dá discernimento espiritual, para que você veja aquilo que os homens naturais não conseguem ver.